O Rio Grande do Norte registrou um dado assustador neste fim de semana. O estado alcançou a marca de 2.000 homicídios em 2017. O número já é superior ao registrado em todo o ano passado. Pela manhã, uma loja de departamentos no centro de Natal foi invadida por assaltantes armados com espingardas. Mais de 1.000 homens das Forças Armadas já desembarcaram no Rio Grande do Norte. O governo transferiu ao Exército o comando da segurança no estado. É importante a gente não esquecer de olhar para a origem do problema. São décadas de omissão com a segurança, com a educação. A gente está vivendo as consequências do que disse Darcy Ribeiro há mais de 30 anos. Se os governantes não construírem escolas, em 20 anos faltará dinheiro para construir presídios. Sendo que em Natal está entre as cidades mais violentas. E Natal é a capital mais perigosa do país. Olá, estamos começando mais uma edição do Contrafluxo e nesta conversa nós vamos falar do sistema penitenciário. Para trazer para a nossa conversa hoje, nós temos a contribuição da professora Juliana Mello, ela que também pesquisa sobre o tema, que acompanhou os familiares e os apenados durante a rebelião recente lá em Alcaçuz. Professora Juliana, de que forma o problema que acontece nas nossas cadeias interfere no problema aqui fora, né? No problema da segurança para as pessoas no dia a dia? Bom, inicialmente, obrigado pela oportunidade. Falar sobre esse tema é algo complexo, né? Não é simples, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é desconstruir uma relação de descontinuidade entre o mundo prisional e o fora da prisão. Não são separados, não são realidades separadas. Não são separados, são realidades totalmente conectadas. E, por exemplo, desde o massacre a gente sentiu, em termos sociais, as consequências do massacre e a gente está sentindo até hoje, né? Com o aumento de latrocínio, de homicídio, da violência na cidade como um todo. Então, a gente precisa desconstruir o mito de que, uma vez que a pessoa está inserida dentro de um sistema prisional, ela vai ficar lá dentro e ela não vai voltar mais, ela vai voltar para a sociedade. E se a vivência dela naquele contexto é uma vivência marcada pela falta de dignidade humana, pelo espancamento, pela tortura, pela falta de segurança em relação à manutenção da própria vida, da própria segurança, essa pessoa ali ela tem grande chance de sair pior dali de dentro, né? Então, e a gente tem no Estado e no Brasil como um todo um momento em que a gente está, principalmente no Nordeste e no Norte, um momento em que há um processo de disputa entre facções, né? Que estão disputando soldados. Esses soldados eles são facilmente capturados dentro das prisões e também fora delas. Então, há uma relação de continuidade entre o mundo da prisão e o mundo fora da prisão, e na medida em que a gente alimenta o mito de que bandido bom é bandido morto, de que a prisão no Brasil ela tem que ser um lugar de indignidade, que direitos humanos não servem para nada, nós só alimentamos esse ciclo de violência. De que forma a gente pode dizer que a população carcerária acaba trazendo pessoas que vão para essas facções? A gente tem uma série de seguranças jurídicas, mas que na prática não são cumpridas dentro do sistema prisional. Então, por exemplo, eu posso muito bem ter uma pessoa que está presa porque não pagou a pensão para o seu filho, pela Lei Maria da Penha, que a princípio ele deveria ficar numa cela separada e que ele é colocado no meio do Alcaçuz, no meio daquele massacre. Então, como é que essa pessoa ela vai sair de lá? Às vezes ela vai ter que entrar uma facção ou para outra, inclusive para sobreviver. Então, assim, como é que essas facções elas se multiplicam? Se multiplicam a partir da miséria dentro do sistema prisional, da desigualdade fora do sistema prisional, se alimenta também dessa guerra às drogas, né, dessa política de encarceramento. E assim, então, são todos esses aspectos que corroboram, né, para o aumento dessa violência que marca o Brasil como um todo. Nós somos campeões em nível de homicídio no mundo. Nós temos a maior taxa de crescimento prisional do mundo. Tudo isso vai resvalando nesse caldo de miséria, né? E a sua fala, ela vai num sentido oposto ao que muita gente pensa, né? De que o Brasil é o país da impunidade. O Brasil é o país da impunidade? Não, o Brasil de forma nenhuma é o país da impunidade. O Brasil é o país da seletividade.
né? Porque geralmente pessoas que são vulneráveis, que não vão ter acesso a advogados, elas são presas e elas são presas rapidamente. Ou, mais do que isso, às vezes elas nem têm direito ao devido processo legal, que elas são, por exemplo, executadas como suspeitos de crimes. Como a gente percebe aqui em Natal, como está acontecendo. Então, o Brasil não é o país da impunidade, o Brasil é o país da seletividade. Nós prendemos muito. Todos os dias em Alcaçuz chegam mais de 20 pessoas ali dentro, né? Então, assim, mas quem são essas pessoas que estão presas? Geralmente são pessoas o quê? Que são pessoas vulneráveis que não vão ter acesso ao advogado, que não têm acesso ao sistema de educação. Então, por exemplo, em março do ano passado, 1.300 pessoas estavam em Alcaçuz, quando teve os defensores do Sem Fronteiras que estiveram fazendo um trabalho lá. Desses 1.300 pessoas que estavam lá, 49% estavam lá equivocadamente, não tinham passado ainda por processo. Eram presos provisórios, eram presos que já podiam ter saído, eram presos assim, que não sabiam sua pena, que não passaram por uma audiência de custódia. 97% analfabeto, 93% negro e pardo. Então você vê uma configuração. Então o Brasil não é, de forma nenhuma, o país da impunidade. O país é da seletividade. Alguns tipos de bandidos são bons mortos e outros não. Outros não são considerados nem bandidos. O estigma não cai sobre eles. Você vê a prevalência do punitivismo. Continuam punindo mais e mais e prende mais e mais e mais. Então, Rui, é bem interessante que você coloque isso, porque isso faz parte de um sistema cultural. O brasileiro associa a justiça à punição. E a punição, bem no sentido quase cristão, no sentido de sacrifício, de você passar pelo purgatório para você renascer e você ser um cidadão. Então, por exemplo, quando você estava falando do estigma em relação aos ex-presidiários, geralmente esse estigma só é limpo, entre aspas, se ele se converter, né, a uma religião. Então, aí isso acontece. Então, a gente no Brasil, a gente associa muito a ideia da justiça à punição. E justiça não é punição. A gente tem que desconectar essas coisas. A gente tem uma nova política de drogas, a lei antidrogas foi revista. E ela fez uma classificação que, a princípio, foi considerada muito positiva, porque pela primeira vez a gente tinha uma diferenciação entre usuário e traficante. Mas e os operadores do direito, juízes, eles mudaram a percepção? Na prática, houve um aumento de quase 30% de apreensão por tráfico. Né? E pessoas que inicialmente iam ser consideradas com a quantidade que seria considerado como usuário foram presos como tráfico. Houve, na verdade, um aumento de quase 30%. Por quê? Porque a lei não quantifica, não diz, por exemplo, 30 gramas, 20 gramas, etc. E aí fica o quê? A subjetividade do juiz. Então, a lei ela é inovadora, no entanto, a prática é punitivista ainda. E desigual. Porque, por exemplo, um filho de juiz, um filho de classe média, etc., ele provavelmente pode ter um encaminhamento para uma medida alternativa, para usar uma tornozeleira, mas isso não é o que acontece com pessoas que são mais carentes. Então, assim, quando a gente fala em mudança, não adianta, a gente vai sempre chover no molhado e falar assim, olha, se não tiver educação, diminuição da desigualdade social, você não consegue reverter esse quadro. O que você acredita que poderia ser feito para enfrentar o problema da insegurança a partir dos presídios, a partir das cadeias? Então, eu acho que passa pela questão da cidadania sempre, né? Que eu acho que eles têm que cumprir uma pena, sim, de fato, mas uma pena digna, respeitando o que os presos querem, que as pessoas não entendem, é que simplesmente a lei de execução penal seja cumprida, só isso. Né? Então, eu acho que se a lei de execução penal fosse cumprida, já ia ter uma grande melhora no sistema prisional. Mas eu acho assim, por exemplo, a prática da tortura é constante nos presídios brasileiros. Só que não tem um espaço para que as famílias e para que os presos possam denunciar e ter a sua integridade física preservada. Você não tem mecanismos
para denunciar e para enfrentar os casos, para punir os responsáveis pelas torturas? Não tem. Você tem um corporativismo. Aí, por exemplo, a questão da tortura. É solicitado que as pessoas, para denunciar a tortura, que identifique a pessoa. No entanto, os agentes penitenciários eles não falam seu nome, por exemplo, e eles entram encapuzados. Como é que a pessoa vai identificar? Então, são uma série de mecanismos que são bastante complexos. Dentro da prisão, eu acho que tem que ter o respeito à família, né, dos presos, que essa é uma questão que afeta muito e que mostra, por exemplo, que as famílias não realizaram crimes, elas são tratadas como criminosas, e isso aumenta o sofrimento dessas famílias e das crianças que estão envolvidas. Eu acho que essa é uma questão de dar dignidade para as famílias e dar voz. Acho que é uma questão muito importante. Eu acho que precisa ter também a entrada das instituições civis dentro das prisões para fazer o monitoramento. Hoje, para uma instituição independente entrar num presídio, esse processo é simples ou é complicado? Esse processo é praticamente impossível no contexto atual do Rio Grande do Norte. Por exemplo, em Alcaçuz, mesmo que estejam dizendo que a Alcaçuz está aberta, eu posso dizer, por exemplo, que a única assistência que está acontecendo lá é uma assistência religiosa, que também é garantida legalmente. No entanto, só entra o quê? Os agentes pentecostais. E eles só entram lá, assim, eles estão realizando culto em condições assim, absolutamente perversas, porque eles têm que ficar no segundo andar, do lado de agentes penitenciários armados, do lado, e os presos ficam no primeiro andar, numa quadra do sol, e eles não podem falar nada. Né? Então, a pastoral carcerária, eles dizem claramente que a pastoral está autorizada a entrar, mas todas as vezes que a pastoral carcerária tentou entrar, ela não conseguiu. Eu, por exemplo, a pedido de um próprio diretor do pavilhão 3, eu elaborei um projeto de remissão de pena pela leitura. Esse projeto foi aprovado, está com recurso da UFRN, com bolsista, no entanto, eles não estão querendo deixar implementar. Né? Então, por exemplo, o acesso a uma caneta, o acesso a um lápis, para que os presos possam escrever, isso também não existe. Né? Defensores públicos atuando lá, não existe. Inspeção dos juízes, que tem que inspecionar mensalmente em Alcaçuz para verificar casos de abuso, de tortura, etc., também não acontece. Então, enquanto nenhum desses princípios, que estão todos assegurados na lei de execução penal, não forem cumpridos, fica muito complicado de você melhorar essa questão como um todo. Essa situação que nós temos no Rio Grande do Norte, ela destoa ou ela se aproxima do que a gente experimenta em outros estados? Bom, eu acho que em relação a outros estados brasileiros, assim, há diferença, cada prisão é cada estado ela vai ter suas peculiaridades. No entanto, a situação aqui no estado ela é muito grave. É muito grave e há um cerceamento, por exemplo, de entrada de projetos de ressocialização, de criminalização de pesquisadores, né? Enfim. E eu acho também que a melhora no sistema prisional também passaria pelo fortalecimento da Defensoria Pública, que eu acho que isso é uma questão muito importante, de oferecer a assistência jurídica pública e gratuita de qualidade. Se a gente tivesse mais defensores públicos, a gente teria menos gente presa. Né? No estado do Rio Grande do Norte, para Alcaçuz inteira, a gente tem 1 ou 2 defensores apenas, por exemplo, enquanto 48 defensores passaram no concurso de 2015, que nunca foram chamados. Né? Então, isso reverteria, e eu acho que a gente tem que rever, em termos de sociedade, os mitos em relação a essa ideia de que bandido bom é bandido morto. Bandido bom não é bandido morto. Bandido bom é bandido que é ressocializado, reinserido na sociedade. Né? E a ideia de que a gente precisa urgentemente rever essa política de guerra às drogas e oferecer alternativas menos ofensivas, porque a prisão ela destrói uma pessoa. Então, por exemplo, tem várias pessoas falando agora da prisão de Lula, que é uma prisão, né, diferenciada da maioria desses outros pobres. Com certeza ele não está sendo espancado, ele não está sendo privado de ter acesso a um livro, ele não está sendo privado de água. No entanto, a prisão ainda continua sendo o quê? Um espaço da morte, do aniquilamento, da negação do outro. Então, mesmo que você esteja num contexto
que a estrutura material, de certa forma, é assegurada, ainda assim é um espaço da morte, do aniquilamento, da destruição do outro. E que causa danos muito profundos, emocionais e sociais. E, por exemplo, quando a gente pensa no aprisionamento das mulheres, né, eu tive uma mulher que eu entrevistei, por exemplo, ela tinha 10 filhos, de vários maridos, nunca teve nenhum apoio desse marido, ela não tinha escolaridade, um dos filhos dela se envolveu com crack, começou a roubar, foi preso e na prisão ele fez dívida por crack, né? E aí ele tinha que pagar essa dívida, que é bem interessante notar que as pessoas são presas por droga, mas na prisão não vive sem droga. E ameaçaram desquartejar esse menino se ela não levasse R$2.000. Então, o que ela fez? Ela não tinha como conseguir esses R$2.000, ela era desempregada, ela não ia conseguir chegar no Banco do Brasil e pedir um empréstimo, com certeza. E aí eles dão uma solução para ela. Traz 20 gramas de maconha dentro de você que está resolvido. E ela faz isso. E na primeira vez ela foi pega. E aí quando eu conversei com ela, isso no Distrito Federal, ela já estava na segunda passagem. Então, você pensa na consequência dessas 9 outras crianças dela que ficaram, com certeza, julgadas. Né? Então, assim, a prisão é uma alternativa cara, onerosa, extremamente violenta e que não resolve. Né? Então, a gente, em vez de construir presídio, caberia construir mais escolas de qualidade. Por outro lado, se fala de penas alternativas, Isso. se fala muito, inclusive de presídios em que você ofereça atividades educacionais, atividades de trabalho mesmo. Isso. Mas até que ponto isso chega à prática? Até que ponto essas experiências são realizadas? Bom, assim, no Brasil a gente tem um quadro assim de grande deficiência, mas tem presídios que são melhores do que outros, com certeza. Né? Então, por exemplo, aqui, a situação de disputa por facção, você não encontra em São Paulo. E, por exemplo, as mulheres em São Paulo, as visitantes, elas não vão passar por revistas vexatórias, enquanto as nossas aqui elas vão passar. Enfim, é muito variável, é muito difícil eu dizer... assim, em algum lugar que seja bom, mas você tem sim presídios que estão valorizando a reinserção, a profissionalização. Nós já tivemos vários projetos, por exemplo, principalmente no presídio feminino, por exemplo, o projeto Transforme-se, de valorizar o que elas fazerem artesanato, né? Então, por exemplo, de escrita de livros, o projeto de remissão de pena pela leitura também é um projeto que está crescendo, que eu acho que é uma alternativa que pode ser bem importante. Acho que existem outros caminhos e outros lugares eles conseguem, por exemplo, na Holanda as prisões estão fechando, na França também é uma perspectiva de fechamento das prisões, no Canadá você tem vários programas de reinserção do preso, de valorização das habilidades. Então soluções existem? Existem, e aqui no Brasil também tem uma perspectiva, mas que também é questionada, que é a da APAC, né? Que a gente tem uma APAC em Macau, que é uma associação de proteção às pessoas apenadas. E aí é uma casa que as pessoas não têm ninguém armado e as pessoas elas têm uma oportunidade de trabalho. A família pode participar, não só fazendo uma visita e ficando meia hora, mas participando do dia a dia. Elas podem dormir com o marido lá, pode participar do culto. Então tem uma questão da valorização da dignidade da família e do preso. Então, por exemplo, se ele tem um ambiente limpo, isso é valorizado. Se não é limpo, não é valorizado. E aí as portas são abertas. Eles podem fugir de lá, mas o nível de evasão é muito pequeno. E quem passa pela PAC geralmente não reincide. Né? No entanto, a gente, por exemplo, a pastoral carcerária aqui do estado do Rio Grande do Norte, ela tem inclusive recursos, mas não consegue implementar uma PAC aqui. Por quê? Porque a sociedade vai totalmente contra, porque a sociedade quer o quê? Um sistema de justiça que é punitivo, que não é restaurativo. E assim, só para concluir, eu acho que a mídia tem um papel fundamental quando traz esse debate qualificado. Eu acho que isso pode ser uma grande transformação. A gente agradece demais a sua presença, tá? E esperamos contribuir mais e mais no debate de soluções para esse e outros problemas. Muito obrigada. Então a gente volta no próximo programa. Até lá!